E aí galera, boa noite, boa madrugada aqui no meu caso, já são 1h17 da manhã, meu nome é Guilherme Santana e hoje eu tô aqui pra gente dar continuidade ao nosso vídeo do robô da IK Option, né? Eu fiz algumas alterações aqui no nosso código, algumas melhorias, né? Fiz algum progresso aqui e eu vou relatar pra vocês tudo que eu fiz hoje, tá? Eu não fiz tudo o que eu queria, porque não ia ficar bom pro vídeo, ia ficar muito complexo, o vídeo ia ficar muito longo. Eu tinha até feito um vídeo disso, da programação, vamos dizer, completa, que eu devia ter feito, mas enfim, ficou muito confuso, muito longo o vídeo, ficou com 28 minutos de arquivo bruto, então eu resolvi dar aí uma diminuída, pra gente poder fazer aulas menores e eficientes, né? Tranquilo. Eu vou ser mais breve aqui nas explicações também, tá? Porque eu creio que quem estiver fazendo esse bot já tem que ter alguma experiência em Python, até mesmo se quiser dar continuidade, quiser implementar alguma coisa. Mas enfim, mesmo assim prestando atenção vai dar para entender tudo tranquilamente, certo? Então vamos lá, vamos começar. Primeira alteração aqui na linha 3. Na última aula a gente tinha feito o quê? Tinha pego da biblioteca datetime apenas a função datetime. Agora a gente vai precisar de mais duas funções, que é a função date e a função timeDelta. Tranquilo? Por que a gente precisa delas? Porque aqui embaixo, a partir da linha 23, a gente está solicitando as datas de forma automática. Certo? A gente está solicitando todas as datas de UTC-FLOW e UTC-TO automaticamente, tá? E então vamos começar aqui por cima. Eu coloquei aqui que hoje, né, a variável que eu criei hoje recebe date.today, que date é a função ali que a gente incrementou da biblioteca. E o que ela faz? Ela pega a data de hoje, então é uma maneira bem eficiente de a gente trabalhar com datas, utilizando a biblioteca date, tem a biblioteca, a função datetime, que é da biblioteca datetime também, mas nesse caso aqui a gente vai precisar da date, porque a gente vai ter que fazer algumas alterações nela, porque a gente vai precisar pegar os dados de ontem até hoje, para a gente poder fazer a análise tranquilo. Então ontem é o que? Ontem, matematicamente falando, é hoje menos 1. Então hoje é dia 30, menos 1, 29. Só que como a gente não pode só subtrair os dias colocando aqui, por exemplo, hoje menos 1, o que a gente faz? Usa o time delta, que é outra função que eu incrementei ali em cima, e a gente especifica que quer diminuir um dia. Mesma coisa que com amanhã, só que em vez de diminuir a gente quer aumentar, porque amanhã é hoje mais um dia, né? E uma coisa bem legal dessa biblioteca, dessa função mais especificamente, é que ela já consegue trabalhar com calendário. Então, por exemplo, hoje é dia 30. Ela já sabe que amanhã é dia 31, não dia 1, entendeu? Então, ela tem já essa funcionalidade. E é uma coisa muito positiva para nós, é uma coisa a menos a se preocupar. Enfim, a gente vai precisar também de depois de amanhã, eu já vou explicar o porquê. É a mesma coisa, só que é hoje mais 2 dias, né? Tranquilo. A hora a gente já usa outra função da biblioteca datetime, que é a própria datetime, o nome, né? datetime.now, que vai dar pra gente dia, mês e ano, hora, minuto, segundo e milésimo, creio eu. Então, a gente precisa o que? datetime.now para pegar a hora de agora e especifica que é a sua hora. Então, hashtag H é hour, é hora em inglês. E isso tudo precisa ser um inteiro para a gente poder fazer operações com esse valor, tranquilo? Por que tem esse if hora maior ou igual a 18? Porque no MetaTrader a gente tem um fuso horário diferente do nosso. Nosso fuso horário é o UTC-3, de São Paulo. Não, GMT, enfim, eu não sei. A gente tem um fuso horário diferente aí. E eles têm um fuso horário que é 6 horas acima do nosso. Então, por exemplo, se é meia-noite aqui no Brasil, no fuso horário que o MetaTrader trabalha vão ser 6 horas da manhã, tranquilo? É por isso desse hora é maior ou igual a 18, porque se lá for meia-noite, aqui vai ser o quê? Vão ser 18 horas. Então a partir das 18 horas troca o dia lá para eles. Então se a hora atual for maior do que 18, então se for mais do que 6 horas da noite, ele vai ter que já pegar dados de amanhã, porque no fuso horário deles já é amanhã, né? Já é amanhã com base no dia que a gente tem aqui no Brasil. Para eles é hoje, né? Mas pra gente aqui é amanhã. Então, como a gente está começando de amanhã, a gente tem que ir até depois de amanhã. Agora, se por acaso for menos do que 18 horas, ele já pega os dados de hoje até amanhã. Só que, se vocês separaram bem, aqui tem um número, né, um valor. Então, como eu já declarei aqui o que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã, o que é depois de amanhã, eu só preciso declarar aqui
por exemplo, se eu quero começar pegando os dados de amanhã, então vai ser o ano de amanhã, que é 2021, o mês de amanhã, que ainda vai ser mês 7, porque esse mês tem 31 dias. E por que aqui tá 1? Porque eu tava fazendo uns testes e esqueci de mudar, mas até é bom que eu faça aqui com vocês. Amanhã.day, entendeu? Essa aqui é a funçãozinha, tá pegando o dia, aqui o mês, aqui o ano, enfim, tranquilo. Aqui vai ser depois de amanhã.day também, tranquilo. Aqui é hoje.day, da mesma forma que aqui vai ser amanhã.day. Então a primeira alteração aqui que a gente tem, eu tornei como comentário essa linha aqui, que a gente faz só uma conversão do tempo em segundos, que é o timestamp que eu falei no vídeo anterior, né? A gente faz aquela conversão do tempo em segundos para o tempo legível para a gente, para os seres humanos. Eu tirei essa linha porque a gente vai precisar trabalhar com timestamp para ter a noção de o que é uma hora atrás, porque com isso aqui ativado, a gente não consegue subtrair uma hora, porque isso aqui não é um número inteiro, não é um float, não é nenhum boolean. Entendeu? A gente não consegue manipular isso, então por isso que eu tornei essa linha como um comentário. Talvez no futuro a gente consiga adicionar uma outra variável com as mesmas informações e aí conseguir imprimir de novo, mas como é só algo estético, vamos dizer, a gente não precisa, tranquilo. Até porque a gente está trabalhando aqui behind the scenes, né? Atrás das câmeras, tranquilo. Então continuando aqui, a próxima alteração que eu fiz, esse aqui eu quebrei um pouquinho a cabeça para fazer, estava até agora fazendo, porque deu uns probleminhas aí, tive que fazer bastante teste. Posso até fazer um vídeo depois. Enfim, só ensinando a fazer teste aqui, porque é uma coisa que, puta, tem que fazer muito, cara, extremamente. Mas enfim, vamos lá. Esse operacional aqui que a gente está montando de confluência, ele tem base no operacional do Thiago Wetten. Então a gente pega as últimas 3 resistências das últimas 3 horas, então puxa os dados de 1 hora atrás e pega o maior preço, que é a resistência, puxa os dados de 2 horas atrás e pega o maior preço daquela hora. Então de 2 horas atrás até 1 hora atrás é outra resistência, o maior preço. E assim sucessivamente para o suporte também é o menor preço, só que aqui a gente está trabalhando só com as resistências e a gente nem completou a programação, é só o básico, enfim. Depois fica até como desafio aí, se alguém quiser, vou explicar aqui o que eu fiz, né? Eu fiz só essa parte, porque no próximo vídeo a gente já vai terminar isso, para no próximo fazer a linha de tendência, tranquilo? Eu vou explicar tudo, espero que vocês entendam, é uma coisa um pouquinho complicada, tá? Então, se vocês quiserem assistir essa parte do vídeo mais de uma vez, eu recomendaria também. Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo eu precisei pegar a última posição da nossa tabela que a gente montou no vídeo passado. Como é que eu fiz isso? Aquela tabela, cada linha dela, a linha que está na horizontal, ela é um tick, né? Porque o tick ele tem várias informações em uma só linha. Então a gente lê essa quantidade de linhas e diminui disso 1. Por que diminui 1? Porque ela começa com 0. Tranquilo? Então ela vai de 0, 1, 2, 3 até o número que for 4.000 e tanto. Aqui ó, 3.867. Nesse caso aqui que eu estava trabalhando, eu estava, em vez de estar com os dados atuais, estava aqui, estava 1 e 2, então eu estava pegando do dia 1 até o dia 2, só para fazer testes, para não ficar variando em tempo real, porque aqui ele varia em tempo real, né? Porque conforme eu estou falando aqui, ó, vai passando segundos, vai passando tempo, né? E o gráfico vai alterando e cada tick já é atualizado aqui, uma coisa bem boa pra gente, né? Então, tranquilo. Dito isso, a gente pode continuar. Eu pego a última posição do gráfico. De novo, nesse caso aqui seria 3.847 que ele ia pegar, né? Depois disso, o que a gente faz? A gente pega o tempo atual. O que é o tempo atual? É essa coluna aqui. Aliás, ó, é essa coluna. Time, tempo, na última posição. A última posição, qual que é? 3.847. Tranquilo? Então, ele vai imprimir pra gente justamente esse valor aqui, ó. Vou tentar ler isso aqui, não é muito número, mas ele vai imprimir esse valorzinho aqui que está em azul, tranquilo? Aqui embaixo a gente tem as 3 resistências que eu falei, cada uma respectiva a 1 hora, e como o tempo é passado em segundos, 3.600 segundos são 1 hora, então a primeira resistência de 1 hora atrás, a gente começa contando do tempo atual menos 1 hora, que é 3.600 segundos, a resistência 2 é de 2 horas atrás, então 3.600 vezes 2 dá 2 horas em segundos, e é a mesma coisa que com a resistência 3. Primeiro de tudo, deixa eu especificar qual era o meu objetivo aqui dessa linha 54 até a linha 68. O que eu quis aqui foi pegar a posição inicial de 1 hora atrás no gráfico.
A gente vai precisar fazer isso mais 2 vezes para pegar a posição inicial da segunda hora do gráfico, né, de 2 horas atrás. Então, por exemplo, agora é 1h29. Eu peguei... com essa programação aqui eu estou pegando a posição inicial de 1 hora atrás, então seria de meia-noite e 29, entendeu? E programação pequenininha, mas deu uma mini dor de cabeça aí. Não vou nem me aprofundar muito aqui, já tá tranquilo para vocês, é só copiar. Copiar não, né? Tem que aprender, eu sempre digo, tem que aprender, porque se algum dia vocês quiserem incrementar vai ser muito importante tá com isso aqui afiado. Então vamos continuar aqui. Eu declarei aqui posição como 0 e parar como 0. Por que eu declarei isso aqui como 0? Porque eu não posso, no meio de um laço que é o for, só tacar essa variável aqui e dane-se. Eu tenho que especificar quem ela era no começo, nem que ela seja 0. Tranquilo? Então vamos lá. For x em tick frame na posição time. Esse x aqui, qualquer nome que vem na minha cabeça, em ticks frame na posição time, então nessa coluna aqui time. O que esse x aqui vai me printar? Vai printar cada um desses tempos aqui, vai printar um por um, então primeiro esse, depois esse, até esse aqui, tranquilo? E cada vez que ele fizer isso, ele vai contar um a mais na nossa posição, porque esse é mais igual, ele está começando com 0, então começou esse laço aqui, ganhou 1, aí veio até o final, voltou. Quando ele voltou, esse aqui que já era 1, anteriormente vai ganhar mais 1, então vai ficar com 2. Então cada vez que esse laço se repetir, essa posição vai ganhar mais 1 algarismo, então serve até como um contador. Aí já o pessoal usa muito como contador também, aqui no nosso caso vai servir como a posição do gráfico, porque essa posição aqui ela vai de 1 em 1, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e até 3.800 e pouco, tranquilo? Então fizemos essa parte aqui da posição. O que a gente vai precisar fazer agora? A gente precisa criar um outro laço de repetição que vá de 0 até 50. De novo eu usei a variável aqui com qualquer nome, o primeiro nome que veio na cabeça, nesse caso aqui y, mas o que ela está fazendo está contando de 0 a 49. Entendeu? Ela está usando 50 algarismos, de 0 até 49 dá 50 algarismos, porque o 0 é 1, enfim. Mas por que eu fiz isso? Porque eu queria encontrar qual desses tempos aqui, né, era igual ao de 1 hora atrás. Então, por exemplo, esse aqui foi o último tempo que ele encontrou no dia lá que eu tinha especificado, do dia 1 ao dia 2 desse mês. Esse aqui foi o último tempo. Então quer dizer que 1 hora atrás disso é 3.600 segundos atrás. Tranquilo? E eu queria descobrir em que posição esse valor menos 3.600 segundos estava. Só que o que acontece? Esse tick aqui, ele não anda de 1 em 1. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui foi de 0 para 2, para 3. Aqui já foi direto para 12. Então ele varia. Então eu preciso encontrar, se não for a posição exata em que esse valor aqui, menos 1 hora, tá? Menos 3.600 segundos, tá? Que seja pelo menos o mais próximo. Então a gente tem que ter aí uma tolerância de tempo. Então aqui nesse caso a gente vai ter uma tolerância de 50 posições, tranquilo? Então se esse valor aqui que a gente está procurando, menos 3.600 segundos, menos 1 hora, não for exatamente igual ao que a gente quer, que seja pelo menos igual ao que a gente quer, mais 1, mais 2, mais 3, até mais 50 algarismos, tranquilo? E eu creio aqui que 50 posições seja um número legal, eu creio que não vai fazer muita diferença na nossa análise, mas isso aí a gente vai ver na parte prática, que vai ser daqui a alguns episódios, tranquilo? Espero que até aqui esteja todo mundo conseguindo acompanhar. Então a gente vai conferir se isso aqui é verdade. Então, se esse valor aqui é o mais próximo possível do que a gente quer, então como a primeira posição desse y aqui é 0, ele vai somar o R1, que é o valor ideal que a gente quer, mais 0, vai dar o próprio valor ideal. E aí, se por acaso tiver esse valor aqui na tabela, ele já pega e tranquilo. Só que qual era o probleminha que eu estava tendo aqui? Ele não estava parando, ele encontrava esse valor e continuava rodando as 50 posições. Então ele nunca dava um valor preciso pra gente, até dava pra gente utilizar, mas não era o ideal, tranquilo? Então por isso que eu incrementei essa variável parar, que recebe 0. Assim que ele encontra o primeiro valor, que é pelo menos próximo ao que a gente quer, o ideal que a gente quer do R1, esse parar já recebe 1, e assim que o parar for 1, ele vai dar um break aqui nesse primeiro laço for, então ele já trava tudo, então tudo que está aqui dentro para, e ele já parte aqui para a próxima parte da nossa programação, que por acaso é a última desse vídeo. Aqui eu só especifico que preço é a coluna bit, que tempo é a coluna time, e como eu já sei a posição que o nosso preço ideal tá, ou pelo menos a posição mais próxima do nosso preço ideal, eu posso pedir para ele printar essa coluna aqui na posição que a gente quer.
Nesse caso aqui, pose R1, né, que é a variável que eu criei. Mesma coisa com o preço. A gente sabe que o preço ideal, ele está na mesma linha do tempo ideal, então a gente usa aqui a variável preço na posição R1, que é a posição ideal ou próximo a ela. E aqui eu printei a posição só para a gente ter uma noçãozinha se está tudo certo, se está tudo tranquilo, eu printo a própria posição. Tranquilo? Aqui embaixo eu fiz um método de confirmação pra gente. Então primeiro eu vou pôr rodar aqui o robô pra gente. Ó, ele printou. Ele está em constante mudança, né? Então tem que ser rápido. A gente já printa aqui o método de confirmação que funciona como ele vai printar o tempo que a gente deseja, então o tempo que a gente deseja, então o tempo ideal e o tempo encontrado. Então a gente vai ver se esse tempo ele coincide ou pelo menos é próximo aí pra gente ter essa noção. Então bora lá. Tempo desejado termina com 7.118 e aqui 7.120. Tranquilo, tá muito próximo, são 2 segundos de diferença. Vai ser uma análise boa, uma análise assertiva. Mas como vocês devem estar imaginando, a gente não acabou, né? A gente tem que fazer isso mais 3 vezes para encontrar as 3 resistências. Quem quiser fazer aí como um desafio, recomendo demais. Quem tiver com dificuldades, é só esperar que no próximo vídeo eu já trago tudo resolvido. Mas é sempre bom vocês buscarem aprender. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Se tiver gostado do vídeo, eu peço por favor que dê um like, se inscrevam. E é isso, galera. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. No próximo vídeo a gente já vai dar uma avançada boa, tranquilo. Espero que todo mundo tenha entendido. É isso, tamo junto. Obrigado.